Foi ensinado, não é, em nome do Rabi Yossi. Uma vez a cidade estava sofrendo com falta de chuva e enviaram uma delegação. O Rabi Simeon, que é o Shimon Bar Yochai, e o Rabi Yossi e o Rabi Hezequiah e os demais companheiros, o Rabi Simeon estava prestes a visitar Pinhas, bem aí, junto com a sua rocha, o Rabi Eleazar. Ao vê-lo, ele examinou cânticos das subidas, vê de como é bom, não é? Agradável que os irmãos vivam juntos em unidade. Isso é o Terrilim 133:1. Vamos olhar aqui para a gente ver que a gente sempre canta essa música no Terrilim 133:1 e as pessoas usam essa música para ver como é bom que os irmãos vivam em unidade. Uma canção de subida, Shir HaMa'alot LeDavi, e aí diz aqui, ó, Inematov Umanaim. Todo mundo conhece essa música, não é? Inematov Imanaim é uma música, Umanaim é uma música muito famosa, não é? Então, e depois vem Shevat Ahim Ganhar. Então, veja que legal. Aqui nós temos essa música que é cantada e agora o Zohar vai trazer para a gente a explicação de como funciona essa música. Então veja, que bom é que os irmãos vivam junto com unidade. A expressão em unidade, disse ele, tá vendo? A expressão aqui em unidade, no Terrilim, né? Então que os irmãos, né? Ó, que bom, Inematov Umanaim. Que bom é que os irmãos, aqui Ahim, tá vendo? Aqui a palavra Ahim é irmãos, Gan e Ahad, ó. Então, e Ahad aqui é em unidade, que os irmãos vivam unidos. Veja, que bom que eles estejam unidos, ou atentos, ou prestando atenção, tá vendo? Então, é uma questão dentro do Zohar muito profundo que a gente vai entender agora. Disse ele, isso se refere a quem? Aos querubins, tá vendo? Então isso se refere aos querubins, quando os seus rostos voltavam, era para o bem do mundo. Que bom e agradável, mas quando o macho virava, viu? Quando isso acontecia, era bom e agradável, mas quando o macho virava, o rosto da fêmea era ruim para o mundo. Então, se o macho ele virava o rosto, o querubim macho, ele virava o rosto para a fêmea, era, né? Ele virava o rosto, era ruim para o mundo, ó. Então, a gente vê que quando a pessoa começa a seguir a Torá, a gente tem lá na nossa aula a questão da aula Panim Bepanim, não é? Que vai falar de costa a costa e face a face. O que acontece? Vamos ver aqui se a gente consegue descrever isso de uma forma bem legal aqui dentro da aula que a gente já vinha tendo, viu? O casco do animal tem que ser fendido, tá vendo? Então, para se comer esse animal ele tem que ter um casco fendido, porque é a própria árvore sefirótica. A Torá ela está falando da árvore sefirótica e não está falando de coisas do nosso mundo. Está falando naquilo que tange a alma, tá vendo? Então, olha, eu tenho a parte central aqui, ó, o animal, ó, aqui eu estou comparando aqui com o casco fendido. Deixa eu pegar aqui
e botar um casco fendido aqui, que é para vocês depois não falarem, olha, o Moré não explicou direito, isso está confuso. Vamos olhar aqui, ó. Não comerás um animal que não tem cascos, não é isso? Cascos fendidos, tá vendo? Olha que coisa legal. Então, ó, tem um animal que tem um casco fendido. O que é um casco fendido? Vamos pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui tá mais bonito, né? Vamos copiar aqui, ó. Levar o casco lá pro nosso local aqui, ó. E vamos fazer a comparação, tá vendo? Então a gente faz a comparação aqui e a gente tá vendo que o que a gente está falando aqui é algo realmente que tem sentido, não é? Tem sentido, olha lá, o casco fendido, tá vendo? Ó. O que esse casco fendido vai lembrar? Veja que legal, né? Você que gosta aí de comer um mocotó, né? Ó. Olha que legal aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Tá vendo? Vamos comparar lá. Vocês acham que é a mesma coisa? Acham? Tá vendo? Aqui no meio é a parte central, ó, tá vendo? Ó, da árvore seferótica, lado esquerdo e lado direito. Não tá falando então de pata nenhuma de animal. Tá falando aqui da árvore seferótica, que cabe aonde? Dentro do único local onde pode ser entendido, que é o cérebro humano. Então, quando fala de cascos fendidos, que comerás animais de cascos fendidos, é porque você tem que saber que essa árvore ela é formada de dois lados, lado direito, lado esquerdo, e a parte fendida, ó, que é central, aqui como no cérebro. Tá? A gente pegou aqui o casco de um animal fendido, não é? Ó, a mesma coisa do cérebro, tá vendo? Que é a mesma coisa da árvore sefirótica. Ó, o cérebro é dividido em duas partes, direito e esquerdo, e a árvore sefirótica também é, ó. Então toda a Torá está falando da árvore sefirótica, ela não está falando, ela está metaforicamente, ela está usando o casco, que é o cérebro. Os dois querubins são o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, tá vendo? Então quando ele fala lá, a questão, que bom é que os irmãos e os querubins, o lado masculino da alma e feminino, esteja um de frente para o outro. O que acontece na aula que nós vimos? Quando a pessoa não estuda Kabbalah, não estuda Torá, ela entende tudo literalmente e ela não chega à questão de doação, ela fica só em recepção. Isso significa que o lado do esquerdo, que é Biná, e o lado direito, eles estão de costas um para o outro. Ele não sabe ainda que é Torá. E veja que mesmo nesse sentido, ainda os cascos e o cérebro eles funcionam, porque eles não estão unificados. Eles não estão unificados, o cérebro direito não está unificado com o cérebro esquerdo. Isso também se refere a toda a humanidade, quando as religiões separam e não unem as pessoas, tá vendo? Então veja, é isso que a Torá está falando e isso que ela está trazendo para a gente aqui, para a gente poder entender esse sistema. Então quando eu leio lá no Terrilim, eu não estou falando unicamente da questão de simplesmente que os irmãos vivam em unidade. Isso é um parâmetro, mas essa não é a questão dentro da Torá. O Zohar ele vem trazer para a gente todas essas questões para nos tirar da literalidade. Tá vendo? Tirar da literalidade significa o quê? Que agora eu estou tendo uma compreensão maior. Então veja, quando isso acontece, quando eu não estou em doação, eu estou em recepção, é lógico que o humano em recepção ele vai fazer o quê? Vai criar guerras, ele quer pegar o que é do outro, vai roubar o que é do outro, vai ter todos aqueles problemas que nós já conhecemos. Justamente porque ele não alcançou esse nível dentro da Torá. Isso significa que o que nós estamos vendo aqui é justamente tudo uma configuração, ó, tá vendo? Mental. Quer dizer então que conforme você tem a sua mentalidade trabalhada pelo Zohar, você vai saindo da literalidade e você vai entrando na profundeza da Torá. Veja, se você ler o texto sozinho, você vai ficar exatamente no que o texto está dizendo. Existem muitas configurações
muitos segredos dentro do próprio Zohar. Então veja aqui, que isso era ruim para o mundo, e até hoje é ruim para o mundo, porque as pessoas estão em recepção. Agora também, diz ele aqui, né, que vejo porque o macho não mora com a fêmea. Se só para isso você veio, volte, porque vejo que neste dia o rosto mais uma vez se voltará para o rosto. Mas se você veio estudar a Torá, fique aqui comigo. Eles disseram, viemos por ambas a razão. Então deixe um de nós levar a boa notícia para os nossos companheiros e ficaremos aqui com o nosso mestre. Como eles foram, ele tomou com o seu texto. E aí vai falar que eu sou negra, mais formosa, ó filhas de Jerusalém. Isso é o Cântico dos Cânticos 1:5. A comunidade de Israel diz ao santo bendito seja, sou negro no cativeiro, mas sou belo nas práticas religiosas. Porque embora Israel esteja no exílio, os israelitas não abandonaram essas práticas. Sou negro como a tenda de Quedar, isto é, os filhos de Queturá, cujos rostos são sempre enegrecidos, e ainda assim sou como a cortina de Salomão com o brilho dos céus. Não olhe que eu sou escuro. Por que estou escuro? Porque o sol olhou duro para mim, mas não olhou para mim para me iluminar como poderia ter feito. Os filhos da minha mãe ficaram com raiva de mim. Essas palavras são ditas por Israel e se referem aos capitães designados sobre as outras nações. Ou mesmo a comunidade de Israel pode dizê-lo, aludindo ao versículo, pois ele lançou a beleza de Israel na terra, da terra para o céu. É agradável que os irmãos vivam juntos em unidade. Pode se referir aos companheiros quando se sentam juntos e não há discórdias, está vendo? E não há discórdias entre eles. O que é haver discórdia entre eles? É qualquer local que você vá e você, por exemplo, muitas vezes eu estou num local, a pessoa fala contra o Zohar, eu fico quieto. Eu vou falar o quê? Não falo nada, não tenho que brigar. Espero a pessoa falar tudo o que ela acha e numa determinada aula eu vou explicar aquilo que aconteceu. Eu não vou entrar em briga com o ego da pessoa que acha que sabe e nem vou me estressar. Eu espero chegar a hora certa no shiur, aí se ele quiser dizer que o Zohar está errado, aí já é uma convicção dele com o eterno, não, e etc. Então veja, não pode haver discórdia entre eles, então não pode ter nenhum tipo de coisa que você ataque o seu irmão em nenhum período e o seu irmão se sinta ofendido, não é? Então isso não pode acontecer, por isso que nós temos que analisar todos os fatos profundamente. Isso também quer dizer que você não pode permitir-se deixar seus irmãos preocupados, você tem que dar um jeito de você sempre conseguir, não é? A ajuda da comunidade, a comunidade um ajudar o outro, um está preocupado com o outro, mas todos se esforçarem para fazer o seu papel. O seu papel de ser saudável no meio da comunidade, para estar junto, tanto espiritualmente, como também no corpo. Ou seja, um guardando o outro. E o que é guardar o outro? É se preocupar com o outro. Desde que o capricho do outro seja querer estudar a Torá e crescer na Torá. Ver que a comunidade ela vai crescer através do estudo profundo da Torá. Essas coisas não podem acontecer por causa de uma animosidade entre os irmãos. Não pode. Ela vai crescer através exatamente desse entendimento que nós temos que ter. Olha, Yahid, não é? Que vem da palavra Yehud, que criou a palavra judeu, né? E foi mal entendida, tem a ver de entrelaçamento. Mas esse entrelaçamento, ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro. Tem que ter uma preocupação de todos os lados para conversar com o irmão de uma forma adequada, sem querer impor aquilo que você acha para o seu irmão,
não é? O seu irmão, naquele momento, ele não pode entender aquilo. É lógico que existem barreiras, a gente está falando de cabalistas. Se a gente está falando de cabalista, a gente está falando de pessoas que não falam palavrões, pessoas que não vão desejar a mulher do seu próximo, pessoas que vão respeitar a casa do seu próximo, pessoas que estão num nível maior. Não dá para ser cabalista e continuar no nível, não é, que é abaixo desses padrões. E nem dá para se imaginar isso. Os padrões da Torá, eles são padrões altos e são construídos, não é, pelo Eterno dentro de todo ser humano. Então veja, não pode haver discórdias entre eles. Assim como cada um do grupo, ele tem que estar na unidade, ele tem que estar na altura e na percepção, para que ele possa ajudar o seu irmão, não é? E que o seu irmão também possa ser ajudado por ele. Essa é a questão. Diz aqui ainda, né? Eles são primeiro como combatentes que procuram matar, né? Eles se sentam juntos. Eles são primeiro como combatentes que procuram matar uns aos outros, ou seja, anteriormente, mas depois se tornam amigos e irmãos. Deus diz, Hashem diz, veja como é bom, né? Então, isso é bom, isso é Tov. Tov tem Gematria 17. E ele mesmo os ouve e se deleita em sua conversação. Portanto, vocês, companheiros, que estão aqui reunidos, como vocês têm sido amigos íntimos, veja, amigos íntimos, né, não devem sair, vocês não devem sair, até que Deus lhe dê a saudação, as saudações, dê saudações alegres em homenagem a você e haja paz no mundo. O que significa aqui? Que a amizade que os cabalistas têm que ter, elas têm que ser uma amizade de amor verdadeiro, que não pode haver restrições. Não pode ter lashon hará. Não pode. Mas também pode haver conversas que a gente padronize como a gente vai ajudar um irmão a sair de uma situação difícil. E às vezes até a análise do que aquela pessoa está naquela situação difícil. Então a gente pode fazer essa análise quando você tem um bom coração e quer ajudar, e aí a gente ajuda essa pessoa a sair dessa situação difícil, e isso estar entrelaçado, é ser a garantia mútua um do outro. Geralmente nas religiões existe a questão de que todo mundo se ama muito, mas quando um precisa ser a garantia mútua do outro, não é, porque existe um castramento. Olha, eu vou até aqui, e aí, tá, eu te ajudo até aqui, depois eu não te ajudo mais. O outro que é ajudado também não se esforça. Ele tem que se esforçar para que ele possa também, amanhã ou depois, ajudar o outro. E assim um vai ajudando o outro, tendo garantia mútua para que todos possam realmente se ajudar. Isso é estar em unidade. Isso é amar de verdade, isso é estar junto, ser garantia mútua em qualquer situação. Assim diz, continuar o caminho até chegarem ao Rabi Pinhas Ben Yair. O Rabi Pinhas saiu e beijou, dizendo, tenho o privilégio de beijar Sheriná. Ele preparou divãs com toldos para eles. Então imagina aquelas melhores cadeiras, com toldos cobrindo. E o Rabi Shimeon disse, a Torá não exige isso. E ele empurrou todas essas coisas para o lado, falou que não servia, e eles se sentaram num lugar, pelo que parece o texto aqui, muito simples. O Rabi Pinhas disse, antes de comer, ouçamos algo do grande mestre, porque o Rabi Simeon sempre diz o que pensa. Ele é um homem que diz o que tem a dizer, sem céu ou terra. Ele não teme o céu porque Deus concorda com ele. E ele não teme mais os homens do que um leão teme um cordeiro. Então veja, ele não tinha preocupação mais com nada, tão grande era o nível espiritual dele. O Rabi Simeon dirigiu-se então ao seu filho Eleazar, que é o Shimon Bar Yochai, e falou para ele, dizendo, levanta-te e diga algo novo na presença do Rabi Pinhas e do resto dos companheiros. Nisso, Rabi Eleazar levantou-se e começou com o texto. O Senhor falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Arão. Isso é o Levítico 26. Disse, este versículo parece supérfluo, pois o texto continua, e disse o Senhor a Moisés,
fala a Araão, teu irmão, que deveria ser propriamente o início da sessão. A explicação é essa. Quando Deus deu o incenso a Arão, ele desejou que nenhum outro homem usasse enquanto ele vivesse. Ele lhe disse: você deseja aumentar a paz no mundo? Por sua mão a paz será aumentada acima. Portanto, o incenso de especiarias será dado na sua mão de agora em diante, e durante a sua vida ninguém mais o usará. Então Nadab e Abiú, porém, quiseram oferecê-lo. Aprendemos que o próprio Moisés se esforçou para descobrir qual era a causa do seu infortúnio. Por isso Deus falou com ele depois que eles morreram e disse: a causa é que eles se aproximam do Senhor e estavam à frente da vida do seu pai. Pois bem, eles tomaram a frente do sacerdócio do pai. Pois bem, os filhos de Araão trouxeram sobre si o que foi dito, indo à frente do templo do seu pai, o que eu mereço se for à frente do meu pai. E Rabi Pinhas e o resto dos companheiros, ouvindo isso, Rabi Pinhas aproximou-se dele, beijou-o e o abençoou. Então o próprio Rabi Eleazar falou: o que eu vou fazer passando à frente do meu pai, ou querendo, e além dele, fazer aquilo que ele tem que fazer, Shimon Bar Yochai, o que eu vou fazer no lugar dele? E essa foi uma explicação aqui da Torá. O Rabi Simeão então raciocinou sobre o versículo. Eis que o leito conjugal de Salomão, 60 valentes o cercam. Vamos ver, esse é Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim 3:7. Vamos olhar aqui para ver onde fica esse versículo. Diz aqui, ó, Ine, Matuto, né? Shilishimo, Shishim, Garim, Shevi, Belá, Megavori, Israel. Ou seja, ali está o leito de Salomão, cercado por 60 guerreiros de Israel. Vamos ver aqui então. E disse: o leito nupcial, veja, o leito nupcial é o que pergunta, esse é o leito nupcial. Aqui é o trono, veja, aqui esse leito é o trono da glória do rei Salomão. O que nós aprendemos algumas aulas atrás sobre o nome de Salomão? Shilomo, na verdade, é muito mal interpretado como Salomão, é Shilomo. Então, o que nós lemos? Que Shilomo, ele, na verdade, quando está descrito no Taná, não está falando de Shilomo, exceto em alguns momentos, de todo um livro, ele, se eu não me engano, o próprio Shir Hashirim, somente num versículo está se referindo ao próprio Shilomo, mas todas as vezes que está se falando é o Eterno. Falou-se Shilomo, está se falando do Eterno. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante de se entender, isso é muito importante de se guardar. E aí diz: quem é ele? O rei a quem pertence a paz. Qual é o único rei que pertence à paz? É Hashem. Então, aquele leito que nós imaginávamos com 60 guerreiros de Israel já começou a mudar toda a sua referência. Por que começou a mudar? Justamente porque agora a gente vai entender isso de uma forma mais ampla e muito maior do que lendo o texto em si. 60 homens fortes estão ao redor, presos ao seu lado, emissários da cúpula da justiça severa. Então esses homens, eles são emissários da cúpula da justiça severa, e eles são chamados de 60 cajados, chamados 60 cajados de fogo, com os quais aquele jovem chamado Metrate, ou Metratron, hoje pode falar, está cingido. Em sua mão direita está uma espada flamejante, e em sua mão esquerda carvões de fogo com 60.000 chamas ardentes. Esses 60 estão armados com instrumentos mortíferos, do arsenal do poder superior, do santo e bendito seja ele. Todos eles empunham espadas, são especialistas em guerras, estão sempre prontos para executar o julgamento e são chamados de senhores do lamento e uivo. E de onde eles tiram tudo isso? Do medo, ou seja, do lugar chamado Isaac. Vamos prestar atenção numa coisa: toda essa metáfora, ela nos leva a perceber
que quando a gente fala de rei Davi, a gente está falando daqui de Malhut, que é o planeta onde nós estamos. E esse planeta onde nós estamos recebe o nome de Davi e logo depois recebe o nome do seu descendente, que é Shilomo, que é conhecido como Salomão. Veja, aqui eu tenho 6 sefirotes. Dentro dessas sefirotes eu tenho uma árvore sefirótica, então totalizando aqui que eu tenho 60, não é? 60 pessoas em volta da cama do rei Shilomo. Quem é o rei Shilomo? O planeta Terra. E aqui é toda a humanidade, todas as pessoas, todos os seres humanos e todos aqueles que vêm estudar essa Torá. Está vendo aqui? Exatamente sendo mostrado para vocês de uma forma exata. Então, essa cama de Shilomo, tá vendo? O leito de Shilomo está aqui. Vamos continuar a nossa leitura e para a gente continuar então. E aqui está o jovem Metratron, está cingido em suas mãos direitas com a espada flamejante, em sua mão esquerda carvões de fogo com 60.000 chamas ardentes. Esses 60 estão armados com instrumentos mortíferos do arsenal do poder, né? Aqui, a gente leu até aqui. Eles estão sempre prontos para executar o julgamento e são chamados de senhores do lamento do uivo. De onde tiraram tudo isso? Do medo, né? Ou seja, do lugar chamado Isaac. Qual é o local chamado Isaac? O local chamado Isaac é Gevurá. Gevurá é a Sefirote, não é? Que é chamada Marte aqui, que também representa Esav, quando aqui embaixo, mas aqui, quando está em Biná, representa Isaac. Então aqui é onde é projetado tudo o que vai acontecer aqui embaixo. Então nesse local, lá dentro de Gevurá, dentro de Biná, e através da Gevurá, nós temos aqui todo esse esquema sendo montado. E quando? Na noite. Tá vendo? Então, quando isso acontece? Na noite. Exatamente na noite. A gente tem 2 aspectos de noite. Noite pode ser noite comum, que não é bom que se saia, que se esteja por aí, porque é um momento perigoso. Noite também é o desejo de receber para si. Então veja, quando há o julgamento, quando a gente começa a interagir com Deus, através do desejo da recepção. Então nós estamos de noite. Quando nós também saímos da parte literal da Torá e a gente começa a entrar na doação, a gente começa a entrar em noite. A gente começa a ficar muito confuso, muito desesperado, muito sem saber para onde ir. A gente fica como uma criança que começa a andar, que não sabe que vai para a direita, ou se vai para a esquerda, se vai para frente, se volta para trás, porque o Eterno ele começa a trabalhar profundamente o nosso desejo de receber, e a gente começa a entender muitas coisas diferentemente do que a gente entendíamos, e isso também pode ser chamado de noite. Por isso que é um momento para dormir, como nós vamos aprender futuramente. No momento em que eles carregavam de executar justiça, aprendemos que 1.500 portadores de armas, com autoridade impressionante, estão presos ao lado desses fortes, na mão daquele chamado jovem. Há 4 chaves poderosas, monstros marinhos saem debaixo do navio desse poderoso mar, em 4 direções, e cada um tem 4 aspectos. 1.000 rochas sobem e afundam cada dia com a maré daquele mar. Então eles são arrancados dele e vão para o outro mar. Não há número para aqueles que aderem ao seu cabelo. 2 filhos sugam dela todos os dias, que são aquela cama nupcial. Em sua mão esquerda há 70 ramos, na sua mão esquerda há 70 ramos, crescendo entre os peixes do mar, todos vermelhos como uma rosa. E acima dele há um vermelho ainda mais profundo. Ele vem e vai todos os cantos do recanto do seu cabelo, quando o mestre da fofoca, preste atenção, quem é o mestre da fofoca? Não somos nós, né? O mestre da fofoca é todo aquele que traz acusação e ajuda o lado negativo a levar a acusação contra as pessoas,
Então a gente tem que cortar, isso aqui é muito difícil. Às vezes a gente testa a gente para ver se a gente vai ficar de boca fechada, se a gente vai aceitar o juízo, mas a gente não consegue. A gente tem que ficar junto com o mestre da fofoca e a gente tem que parar com isso, senão também os rigores não vão parar de vir sobre as nossas vidas. E ele se torna uma cobra e ronda as colinas e montanhas até encontrar presas para consumir. Então ele amolece a sua língua, leva para o bem de Israel, né? Israel fornece a presa e depois volta ao seu lugar, entra na brecha do grande abismo. Quando ele ascende, os demônios também sobem com lança e espada sem número, cercando os 60 que estão ao redor do leito nupcial, de modo que miríades e miríades estão ao redor deste leito nupcial. Acima, todos nutridos por ele e obedecendo. E o de baixo vem miríades que vagam pelo mundo até que a trombeta soe e eles se reúnem. Este adere à impureza das unhas, e esta cama nupcial abraça todos eles. Seus pés sustentam os 4 cantos do mundo, encontram-se no céu acima da terra, e acima do céu, e na terra abaixo. Seu nome é Adonai, o Senhor de tudo. E Adonai é o nome que a Shekhinah recebe. Este nome está escrito entre seus exércitos, e é por isso que o sacerdote deve concentrar seus pensamentos nas coisas celestiais, para unificar o santo nome do lugar habitual. Por isso aprendemos que Arão deveria entrar no santuário com Zot, né? Exatamente o Zain, o Vav e o Tav, que é a parte masculina. Com isso, ele deveria trazer a santidade do seu lugar, e deste lugar o homem deve temer a Deus, e isso está escrito: se eles fossem sábios, eles entenderiam o Zot. Isso está no Devarim 32:29. Vamos olhar aqui. Diz aqui: se fossem sábios, veja, Lo Rorimá, tá vendo a Sefirá Rorimá, e Shiklu Zot, tá vendo? E se eles fossem sábios, a palavra Zot é Zain, Aleph e Tav, e Beinu Leharetam. Veja, se fossem sábios, se eles estivessem em Rorimá virando o rosto para Biná, eles pensariam sobre isso e obteriam uma visão sobre o futuro, tá vendo? Então, a Torá, ela mostra todo o caminho. Isto é, se o homem considerasse como Zot está cercado por todas as hostes que estão prontas diante dele, estão prontas para punir os pecadores, eles, tá vendo o que eles faziam? Eles imediatamente considerariam seu fim por último, tá vendo? Então, eles prestariam muita atenção nessa Torá para aprender ele. Eles seriam cuidadosos com seus atos. O que é ser cuidadosos com seu ato? O principal deles, Lashon Hará, não amar o próximo, não ajudar o próximo, tá vendo? Então eles tomariam muito cuidado com esses atos, não é? E o que? A unidade da nossa Beit, a unidade das pessoas, o cuidado um com o outro. Assim como cada um tem um cuidado, a gente tem que se amar profundamente. É um papel, às vezes a gente está acostumado com o que a sociedade determina, e não é como a sociedade determina, é como o Eterno determina. Veja, existem forças que nem se imaginam em volta da Shekhinah, em volta do nome Adonai, e essas forças elas estão prontas para castigar o homem. Então diz aqui, né, eles seriam cuidadosos com seus atos e não pecariam diante do bendito seja ele. Eles tomariam muitíssimo cuidado. O Rabi Simeon então disse: se um homem estuda a Torá e guarda esse Zot, não é? Ele guarda esse Zot, então o Zot o protege e faz um pacto com ele sobre sua própria aliança, de que ele não se afastará dele ou dos seus filhos, ou os filhos dos seus filhos para sempre, como está escrito. E quanto a mim, este Zot é minha aliança com eles. Então veja,
Em seguida sentaram-se para comer, e no decorrer da refeição, Rabi Simeão disse aos companheiros: que cada um expõe uma nova ideia sobre a Torá, enquanto estamos à mesa diante do Rabi Pinhas. O Rabi Ezequiel começou então com o texto: ó Senhor Deus, me deu a língua dos sábios para saber sustentar com palavras os cansados. Isso é Isaías, lá no 54. Vamos olhar o Isaías 54 e vamos entender esse versículo da Torá. Adonai, tá vendo? Adonai Yud He Vav He. Vamos pegar esse nome aqui. Deixa eu colocar aqui. Então veja, Adonai, né? Yud He Vav He é o que está escrito aqui. Quem é Adonai? Adonai é a Shekhinah. E a Shekhinah, ela está junto com a gente porque a Shekhinah muda, mas Adonai não pode mudar nunca, por isso que a Shekhinah está aqui conosco, que é a parte feminina da divindade. Então diz aqui, ó, que Adonai é Natan, tá vendo? Le Shua, Lemodim, Ledaat, tá vendo a palavra Daat, Leaot, Et e Ef, Davar, Yair, Baboker, Yashir, Li, e aqui Azei, Leshimá, Kemadim. Ó, meu soberano Deus me deu uma língua habilidosa, tá vendo? Ó, uma língua habilidosa para quê? Para Torá, não é para fazer discurso, não é nada disso, para Torá. Saber falar palavras oportunas aos cansados, tá vendo? Manhã após manhã, Deus me desperta, ó, manhã após manhã, de madrugada após madrugada, Hashem me despertando o meu ouvido para dar atenção como discípulos. Veja, então aí o Zohar vai explicar exatamente isso aqui, essa primeira essa parte, o Senhor me deu, Deus me deu a língua dos sábios, tá vendo? Para saber sustentar as palavras do cansado. Então está aqui que Hashem deu a língua dos sábios para, não é, aqueles que desejam realmente, tá vendo? Ledaat, essa questão de Daat é entendimento, não é? Para que as pessoas possam, a cada manhã, que repete a palavra manhã, Baboker, ensinar, ó, o Shema, ensinar a ouvir essas palavras de Hashem. Então, para isso que o cabalista aprende, para ficar afiado na Torá, para quando vier as pessoas falarem coisas para ele ter como responder de altura. E diz aqui: felizes são os filhos de Israel, porque Deus escolheu acima de todos os outros povos e os chamou de santos, tá vendo? Chamou quem de santo? Todo aquele que vem estudar a Torá e conhece essa Torá é santo. E lhe deu como parte a união com um santo nome, tá vendo? Então, eles têm a união com um santo nome, e como eles efetuam, e como eles vão efetuar essa união? Por obediência à Torá, tá vendo? Por sua obediência à Torá. Não existe forma de você ter essa união se não for pela obediência à Torá. Quer dizer que então, que se eu desobedecer a Torá, então eu estou em desobediência ao Eterno, então eu não vou conhecer o santo nome, porque conhecer a Torá significa união com o santo e bendito seja ele, tá vendo? Então eu conhecer, eu estudar essa Torá vai trazer união com o santo e bendito seja ele. Aprendemos na presença de nosso mestre o que é santidade, a consumação de tudo que é chamado sabedoria superior que está na Torá. Então essa sabedoria deve ser entendida para que você tenha esse nível, não é, de saber as coisas. Dali vai sair riachos e fontes de todas as direções, até chegar onde? Até chegar esse Zot que a gente acabou de ver lá na Torá. Esse sinal vai se abrir, e quando esse Zot é abençoado, o lugar mais alto, que é chamado de santidade, tá vendo? Santidade, ó, o lugar que é chamado de santidade e sabedoria. Então quer dizer que não há santidade sem sabedoria. É chamado o espírito da santidade, tá vendo? Então aqui quer dizer que a pessoa não pode obter esse espírito de santidade
não é? Esse espírito de entendimento, se ele não tem entendimento. E quando dela surgem mistérios, está vendo? Então são os segredos da Torá, esses segredos que a gente discute nas nossas aulas, e ela é chamada de a linguagem. Veja, os segredos são chamados de a linguagem da santidade. Não existe outra linguagem de santidade. Os segredos da Torá, os mistérios que a gente está desvendando, são a linguagem da santidade. Quando o óleo sagrado foi para os dois pilares, que são chamados os discípulos de Hashem, tá vendo? Então aqui é que começa a sair essa divindade, através dos segredos que vão sendo falados, a alma vai se libertando de tudo. Eles encontram ali, quando sai dali, através de um grau chamado Yesod, né? Para, veja, esse grau chamado Yesod, para esta sabedoria menor, né? Então veja, aqui é muito bonito, não é? E é chamada a língua dos discípulos, tá vendo? Então, quando se fala em línguas de discípulos, quando se fala de toda essa metáfora da Torá, está se falando das sefirotes, não é? Quem são esses dois discípulos do Senhor? Quem são os dois discípulos que são chamados de Aharon e são chamados de Moshe? Esses dois discípulos, eles são, na verdade, Netzah e Yod, exatamente. E aí diz que ele sai para acordar os santos superiores, que são as sefirotes superiores, por isso está escrito, Hashem me deu a língua do saber, e por quê? Para saber sustentar com a palavra o cansado. Deus dá a língua à lâmpada sagrada. Quem era a lâmpada sagrada? Rabi Shimon. E além disso, ele eleva cada vez mais o alto, e é por isso que ele fala o que pensa abertamente, sem ocultação.